Ortografia. Pessoal, ortografia é muito importante. Muito importante para a sua prova, beleza? Olha só, e quando eu penso em ortografia, a primeira pergunta que me vem à cabeça é: você sabe a diferença entre viagem com J e viagem com G? Se você não sabe, entenda que a ortografia é a área da língua portuguesa que vai te explicar isso, beleza? Então o que acontece? Viagem com G, vamos falar primeiro do viagem com G. Viagem com G é substantivo, tá? Substantivo viagem. Então viagem com G é o meu substantivo. Viagem com J já é a conjugação do verbo viajar, beleza? Então vamos lá, pegar até alguns exemplos aqui para a gente poder partilhar. Olha só, vou fazer a viagem amanhã. Vou fazer a viagem com G amanhã, beleza? Viagem, substantivo. Tem até o artigo aqui atrás, certo? Normalmente, o substantivo ele vem acompanhado do artigo. Agora, ó, quero que eles viajem logo. Pessoal, quero que eles viajem logo. Viagem com J, certo? Que viagem é esse? Olha só, é só você conjugar o verbo viajar que você vai achar o viagem com J. Então, que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje, que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem. Então esse é o meu presente do subjuntivo, para quem não lembra, tá certo? Inclusive eu aconselho vocês a assistirem a aula de classes de palavras antes de assistirem essa aula aqui. As aulas foram colocadas no sistema de acordo com o edital. Então se você abrir o edital e abrir as aulas do sistema, você vai ver, né, pelo menos na parte de português, que as aulas foram organizadas igualzinho a ordem que o edital manda a gente colocar. Então eu aconselho os senhores a primeiro assistir a aula de classes de palavras para depois bater ortografia, certo? Não só aula de ortografia, estrutura e formação de palavras é interessante que antes de vocês, né, assistirem a essas aulas de ortografia, estrutura de palavras, estrutura e formação de palavras, né, que vocês possam primeiro assistir todo o conteúdo de classe de palavras. Eu estou seguindo a sequência do edital, para quem não sabe. Então as aulas estão sendo dispostas aqui no sistema de acordo com o edital, né? Mas na minha visão, seria muito importante que todos assistissem às aulas de classes de palavras para depois estarem aqui assistindo ortografia comigo, certo? Mas vamos lá, se você sabe o que é um substantivo, se você sabe o que é um adjetivo, se você sabe o que é um pronome relativo, se você sabe o que é um verbo pronominal, se você já sabe tudo isso, então vamos partir para a ortografia. Então, ortografia, como vocês já devem ter percebido, serve para me mostrar como escrever as palavras corretamente, certo? Quando é que eu vou usar o J, quando é que eu vou usar o G, é com S ou com Z, tudo bem? É com X ou com CH? Quem vai me responder isso é a ortografia. E a primeira situação que a gente vai bater agora é sobre o emprego do S e o emprego do Z, que algumas pessoas confundem, e é normal, tá bom? Beleza, olha só, palavras que terminam com es ou com esa. Es ou esa, né? Com a letrinha S. Daqui a pouco a gente vai ver quais são as palavras que terminam com es ou com esa com a letrinha Z, tá? Agora a gente vai bater com S. Joana nasceu na Noruega. Joana é norueguesa. Tá vendo o meu ESA ali no final? Olha outra situação, pessoal. Meu amigo nasceu na Escócia. Meu amigo é escocês, certo? Então, qual que é a conclusão que eu chego? Que nós vamos usar o es ou o ex com S, né? Para indicar origem, nacionalidade ou procedência, ou seja, de onde a pessoa veio, onde ela nasceu, tá? Então, francês, francesa, né? Burguês, burguesa, chinês, chinesa, camponês, camponesa, holandês, holandesa, né? Eu sou do campo, eu sou camponês, com ES no final, beleza? Então, exa, com S, a gente usa para indicar origem, nacionalidade, procedência, de onde a pessoa veio, né? A gente usa quando a gente precisa responder de onde a pessoa veio, certo? Onde ela nasceu e assim por diante. E o isa? Quando é que a gente vai usar o isa? Olha só, observe os exemplos. Eu gosto sempre de usar os exemplos. Ele se julga um profeta. Ele se julga uma profetisa. Carlos é um poeta, né?
Márcia é uma poetisa. Então, senhores, qual a conclusão que a gente chega aqui? A gente chega à conclusão que esses substantivos, né, que expressam a qualidade de alguém, né, a pessoa ser um profeta, a pessoa ser um poeta, a pessoa ser um sacerdote, né, a pessoa ser um papa, né, esses substantivos, né, que tratam da qualidade de alguém, tudo bem? Eles, quando são adjetivados, quando viram adjetivos, eles recebem o ISA no final com a letrinha S. Entenderam? Basicamente é isso aí. Então, quando você tem um substantivo expressando a qualidade de alguém, esse substantivo, quando for adjetivado, olha aí, você está vendo? Já está vendo a importância de assistir a aula de classe de palavras, né? Quando você pega esse substantivo e transforma ele em adjetivo, você tem o uso do ISA, com a letrinha S, certo? Então, sacerdote, sacerdotisa, papa, papisa, piton, pitoniza. Então, para quem não sabe o que é um piton, piton é adivinho, tá? Adivinho, né? A ideia de adivinho, pitoniza. Ela é uma pitonisa, ela é uma adivinha, certo? Beleza? Vamos lá. Palavras terminadas com es ou esa, só que dessa vez com a letrinha Z. Substantivos abstratos que são derivados de adjetivo. Como assim, substantivos abstratos? Se você não lembra o que é um substantivo abstrato, deixa eu explicar. Né? Maneira rápida, isso aqui também é da aula de classe de palavras. Senhores, substantivo concreto, carro, mesa, porta, essas coisas que a gente consegue tocar, que são feitas de matéria, certo? Pessoa, substantivo concreto. Um substantivo abstrato agora é felicidade, alegria, emoção. Você consegue tocar nessas coisas? É feito de matéria? É feita de madeira? Não, não dá para tocar. A gente chama de substantivo abstrato. Sensações, calor, frio, não dá para tocar no frio. Tudo bem? Você pode tocar na neve, que é um substantivo concreto. Agora, tocar no frio não dá, certo? Então, vamos lá. Aquela lancha é rápida. Aquela lancha é rápida. Rápida, pessoal, é um adjetivo. E a gente viu na aula de classes de palavras que o adjetivo ele tem como função explicar, né, a qualidade de alguém. Então, explicar uma característica, melhor dizendo, né, caracterizar alguém. Ele está caracterizando aquela lancha como rápida, certo? Agora eu posso pegar esse adjetivo e transformar ele em substantivo. Aquela lancha tem rapidez. Tudo bem? Aquela lancha tem rapidez. Rapidez, substantivo. Vocês estão entendendo? Pois bem. Então, quando eu pego um adjetivo, que é uma palavrinha que caracteriza alguém, e transformo ela em substantivo, em um ser, né? Melhor dizendo, você usa o es ou o esa, certo? Então vamos lá, olha só. Este é um lugar bonito. Este lugar tem beleza. Vocês estão vendo? Um substantivo derivado de um adjetivo. Ou seja, aquelas palavrinhas que normalmente eu uso para caracterizar alguém, eu estou usando como substantivo, como se fosse um ser existente. Ele é muito sensato. Olha só. Ele mostrou sensatez. Tá vendo? Ele é muito sensato. Ele mostrou sensatez. Olha, mais um exemplo. Ele foi muito firme. Ele tem firmeza. Ele tem firmeza. Substantivo, firmeza. Tá bom? E não somente isso, pessoal, né? Outros exemplos aqui, ó. É frio, frieza, né? Aqui é frio. Este lugar tem frieza, por exemplo, né? A água é límpida, né? Não, a água tem limpideza, né? Limpidez, melhor dizendo. Então, senhores, todas as vezes que você pega um adjetivo e transforma ele em substantivo, tá? Essa palavrinha que ela está dando origem tem que ter o es ou esa, tá? Pálido, palidez, bravo, braveza, tudo bem? Fechado? Vamos seguir. Verbos terminados em isar ou isar. Então, senhores, olha só isso aqui. Presta atenção. Eu peguei esse exemplo porque eu sei que muita gente confunde. Gostaria de frisar alguns detalhes com você. A mesma coisa que embaixo, né? Gostaria de frisar alguns detalhes com você. Pergunto, frisar
é com Z ou com S? A gente sabe que frisar é um verbo, exprime uma ação, né? A ação de frisar. Mas aí eu pergunto, izar é com Z ou é com S? E a resposta para isso, pessoal, ela é muito fácil, tá? É só você olhar na palavra primitiva. Então, por exemplo, a palavra frisar, né? Ela está aqui embaixo, aqui, ó. A palavra frisar, ela vem da palavrinha friso. Friso é com S. Então, o verbo, certo? Derivado dessa palavra, também tem que ter S, na forma izar. Olha só, gostaria de frisar com S alguns detalhes com você. Então, a forma correta, né? Olha só aqui em cima, a forma correta é a primeira, né? O primeiro exemplo. O primeiro exemplo, certo? É só olhar na palavra primitiva, ou seja, a palavra que deu origem a esse verbo. Então, análise, analisar com S, certo? Dose, dosar com S. Piso, pisar com S. Agora, existem palavras que, se você voltar lá na origem, você vai perceber que elas não tinham S. Um exemplo, canal. É por isso que canalizar é com Z. Terror. É por isso que a palavrinha aterrorizar é com Z. Padrão. É por isso que a palavrinha padronizar é com Z. Cadê o S nessas palavras? Não existe. Então, nas palavras primitivas não existe. Bem simples, tá? E agora, algumas últimas observações, né, sobre o uso do Z e do S, né? Então, a gente sempre vai usar o S depois de ditongos, certo? Ah, não lembro o que é ditongo. Pois bem, senhores, se você não lembra o que é ditongo, vamos lá para a aula de estrutura e formação de palavras, tá? Vamos lá. E como eu falei, né? Se você quiser assistir a aula de estrutura e formação de palavras, é interessante que você já tenha assistido a aula de classes de palavras. Mas calma, vamos lá, uma coisa de cada vez. Então sempre usaremos S depois de ditongos. Essa é a regra geral de uso. Então, por exemplo, ó, coisa, coisa. Vamos separar a palavrinha coisa, certo? Coisa. Coisa. Tudo bem? Separamos em duas sílabas, né? Uma palavra de sílaba, certo? Isso aí é o que a gente viu em estrutura e formação de palavras. Pois bem, separamos em duas sílabas, coisa. Note que o O e o I estão na mesma sílaba. Isso é um ditongo, tá? O ditongo, de maneira bastante simplificada, é isso. É um tipo especial de encontro vocálico, no qual as duas vogais que estão se encontrando ficam na mesma sílaba, certo? Está lá na aulinha de estrutura e formação de palavras. Pois bem, e o que essa regrinha de uso geral fala, né? Que a gente sempre vai usar S depois de ditongos, pessoal. É por isso que coisa é escrito com S e não com Z. Tudo bem? Olha o meu ditongo. E agora, pessoal, se eu tenho o meu ditongo, depois do meu ditongo eu vou ter o S, não posso colocar o Z. E aqui eu tenho vários outros exemplos, né? Então, pousada, né? Se a gente fosse separar essa palavra, pousada, tudo bem? Você notaria que as letrinhas O e U ficam na mesma sílaba, né? São vogais e estão na mesma sílaba. Logo depois tem que vir um S, não pode ser o Z. Maisena, maisena, tudo bem? Tá bom? Então, se a gente fosse separar, por exemplo, a palavrinha pausa, pausa, duas sílabas, tem a letrinha S, né? A mesma coisa plausível, plausível, A e o U, né? Então, duas vogais na mesma sílaba. Logo depois nós temos o ditongo. Souza, que é um nome muito usado, hein? É nome próprio muito usado pelas pessoas para batizar os filhos. Então, Souza, ou, né? Duas vogais na mesma sílaba. Depois temos o S. E assim por diante, pessoal. Mausoléu, mausoléu. O A e o U na mesma sílaba, né? E assim por diante, tá? Náusea, causa, lousa, tá? Note que em todas essas divisões silábicas, você vai ter um ditongo, certo? Duas vogais que estão na mesma sílaba. Depois tem que vir um S, tá? Essa é a regra geral de uso, certo, pessoal? Vamos lá, agora mais uma regrinha. Sempre usaremos o S, a letrinha S, em todas as diferentes formas dos verbos por e querer, tá? Então, quando eu conjugo esses verbos, né, o verbo por no sentido de colocar, e o verbo querer, certo? No sentido de querer as coisas. Senhores, esses verbos, eles conjugados,
vão exigir a letrinha S em algumas situações. Por exemplo, eu sempre quis um filho, certo? Olha a letrinha S aqui, ó. Olha outro exemplo aqui embaixo. Eles quiseram investir em mim, certo? Então, quiseram com S, tá? O verbo querer exige o S, não é o Z que o verbo exige. O verbo exige a letrinha S. Se você quiser vender, mesma coisa, escrever a palavrinha quiser com Z, tá errado. Todas as formas do verbo pôr e querer, certo? Letrinha S. Se eles puserem a confiança em Deus, vão passar na prova. Se vocês estudarem bastante, colocar confiança em Deus, vocês vão passar na prova, pessoal. Então, se eles puserem a confiança em Deus, vão passar na prova. A mesma situação, tá? Puseram, né? Sentido de pôr. Parabéns. Letrinha S. Não sei onde pus meus sapatos. Me ajuda? Todas as formas, todas as diferentes formas desses verbos vão exigir a letrinha S. Se o povo depuser o presidente, o país mudará, né? Então, olha só, esse caso aqui é curioso. Por quê? Porque depuser não é do verbo pôr. Depuser é do verbo depor. Só que o que acontece? A palavrinha depor, ela foi construída através da palavrinha por, tá? É até possível você achar a palavrinha aqui, ó, vamos fazer a divisão silábica, ó, depor, certo? Você percebe que a palavrinha depor é derivada da palavrinha por, tudo bem? Então, não só, né, o verbo pôr e querer, mas quando você tem uma palavra que é derivada desses verbos, tudo bem? Então, requerer, se eu quiser falar assim, ó, requiser, requiser é com S, tá? Então, por, mesma situação, depor, vai seguir a mesma situação, tudo bem? Porque uma palavra foi construída em cima da outra, tá? Então, não só os verbos por e querer, mas as suas diferentes formas, né? Então, as diferentes formas que essas palavrinhas podem assumir. As diferentes palavras a que elas vão dar origem. Também recebem a letrinha S nas conjugações, tá? Vamos seguir? Vamos seguir. Emprego do J e do G. Vamos lá aprender agora, né, quando usar J e quando usar G. Pois bem, então algumas regrinhas aqui, ó. Se a minha palavra primitiva, né, quando eu falo a palavra primitiva é aquela que deu origem, né? Então, se a minha palavra primitiva tiver já no final, a sua derivada também vai ter que ter a letrinha J. Então, canja dá origem à palavra canjica. É por isso que eu não posso escrever canjica com G, porque a palavrinha canja já tem o J. Loja dá origem à palavra lojista. É por isso que não escrevemos lojista com G, porque a palavrinha loja já tem o J. Então, cereja, cerejeira, com J, porque a palavrinha de origem tem a letrinha J, tá? Laranja vai dar origem à palavra laranjeira, que também tem J, porque a palavra primitiva tem J. Vocês estão entendendo? Olha só, mais uma regrinha aqui, ó. Vamos lá. O verbo, né, verbos quando flexionados também podem, né, assumir a letrinha J. Vamos lá, viagem, vamos viajar hoje. Quero que viajem amanhã. Coragem, vim para encorajar suas ações. Então os verbos eles têm essa característica, certo? Quando você conjuga o verbo, né, ele vai apresentar a letrinha J mesmo que tenha a letrinha G no substantivo. Como a gente viu lá no começo, lembra do viagem com G e viagem com J? Tudo bem? Faz parte dos verbos, é uma característica deles. Tudo bem? Você nunca vai conjugar um verbo e colocar a letrinha G, a letrinha J, certo? Dúvida? Na dúvida, se é com G com J, bate o olho. Se for um verbo que foi flexionado, né, que foi conjugado, parabéns, é com J, certo? Nas palavras de origem tupi, africana ou árabe, usaremos J. Então existem algumas palavras que a gente trouxe para o português e que elas têm origem tupi, africano ou árabe. Algumas que estão aqui você conhece, outras nem tanto. Então, jiboia, jiboia, certo? Não preciso nem falar, origem indígena. Pajé, giló, canjica, certo? Vamos lá, genipapo, jequitibá, jerimum, jururu. São palavras que notadamente não são de origem, né? Não são de origem grega, né? Como algumas palavras do nosso vocabulário.
tudo bem, que usam radicais gregos, são palavras de origem indígena, de origem africana, de origem árabe, certo? Pois bem, então em palavras de origem tupi, africana ou árabe, você pode encontrar a letrinha J. Vamos escrever com G, todas as palavras que são terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Ágio, égio, ígio, ógio, úgio. Então, pedágio, privilégio, prestígio, relógio, refúgio. Dei um exemplo de cada aqui, ó. Tá bom? Então, se terminou com o som de ágio, égio, ígio, ógio, úgio, letrinha G, certo? A mesma situação se você precisar usar alguma palavra com agem, igem, ugem, certo? Agem, igem, ugem, se terminar com esse som, com G também. Barragem, origem, penugem, ferrugem, tá? E existem duas exceções, pagem e lambugem, certo? São duas exceções, que apesar de terminarem com o som de gen, né? A gente considera que é com J, certo? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá, rebatendo aqui. Ágio, égio, ígio, ógio, úgio, agem, igem, ugem. Nessas situações, sempre com a letrinha G, tá? Bom, pessoal, vê só. Essas são regras, né? Melhor dizendo, são dicas, tá? Porque essas regras não necessariamente abrangem todas as palavras da nossa língua portuguesa. Mas a gente estuda essas regras porque elas são cobradas em concurso, tá bom? Então existem algumas palavras que você vai tentar achá-las em alguma regrinha e talvez você não ache, tá? Elas são com G porque a origem delas é escrita com G. Elas foram criadas na origem dela, né? Na origem delas com G. E como é que eu vou saber se as palavras são com G ou com J? Se você não conseguir encaixar nas regrinhas que eu acabei de ensinar, é a leitura diária que vai te salvar, tá? E aí eu preciso atentar vocês para uma coisa. O camarada que se propõe a fazer um concurso público, certo? Principalmente o concurso da ESA, ele tem que ter um hábito de leitura, uma leitura diária, certo? Mas não é aquela leitura cachorra, né? Desculpa a expressão, aquela leitura ridícula, certo? O cara abre lá um site de, sei lá, né? Vamos lá, um site de curiosidades sobre jogos, que é um blog que foi escrito por uma pessoa normal que não tem comprometimento nenhum com a escrita, uma pessoa que só quer transmitir as ideias. Não, abra sites sérios, tudo bem? Então, por exemplo, meu hábito de se você não tem a paciência de ler livros e às vezes não tem nem tempo para isso, beleza, eu entendo. Agora, por exemplo, eu vou contar um hábito de rotina, né? Que participa da minha vida. Eu tenho esse hábito desde a época que eu comecei a me preparar para o meu concurso, né? E eu passei, graças a Deus. Senhores, que é de leitura diária. Então eu tenho dois sites, um de atualidades científicas, né? Que eu leio todo dia as notícias que aparecem nele, e um sobre notícias no geral, né? De coisas que acontecem no mundo, tá? Então é religioso, é religioso. Todo dia de manhã, estou tomando café, eu abro o meu site, né? Geralmente é o site de notícias normal. E antes de dormir eu abro o site de notícias científicas. Coisa minha, eu gosto. E isso é um conselho que eu deixo para vocês. Leiam coisas que vocês gostem, desde que sejam artigos, notícias, tá? Livros que vocês gostem, tudo bem? Ou livros que estão relacionados a coisas que vocês gostem. Então, por exemplo, tem gente que se pega um José de Alencar para ler, não vai gostar. É uma literatura brasileira excepcional. Excepcional. Mas tem gente que não gosta. Normal. Normal, uma questão de gosto. Agora, o camarada gosta de ler sobre futebol. Brasil, cara. Se você gosta de ler sobre futebol, abre todo dia antes de dormir ali uma matériazinha sobre futebol. Tudo bem? O que você precisa é ter contato com a leitura. A leitura ela vai estimular a sua redação, principalmente poder de argumentação da sua redação, porque você na leitura você vai desenvolvendo como é que você pode trabalhar as ideias, certo? E ela vai te dando vocabulário, inclusive, e a leitura vai te dando gramática, conhecimentos gramaticais de ortografia, inclusive. Palavras com G, palavras com J,
palavras com I. Então tem muita palavrinha aqui que eu falei que você já sabia que era com G, já sabia que era com J, já sabia que era com S, já sabia que era com Z, porque você está acostumado a lidar com elas no dia a dia, certo? Então, pois bem, você tem que estar travando contato com a língua, com o idioma da sua língua, língua portuguesa, para poder compreender melhor. Esse contato tem que ser diário. Se você não tem tempo para ler um livro, né, não tem problema. Então, antes de dormir, abre o seu site sobre futebol ali e lê. 5, 10 minutinhos, deitado na cama, olhando para o teto. Mas tem que ler. É um absurdo o cara se propor um concurso e não ler, tá? Vamos lá. Então, palavras como giral, laje, trade, sarjeta, com J, né? Faringe, gergelim, herege, com G, agiota, algema, tudo bem? A gente não bateu regras específicas para essas palavras. E é porque essas palavras na origem recebem essa letra, tá? Na origem elas recebem J, na origem elas recebem G, tudo bem? E você tem que ter contato com essas palavras através da leitura, tá? Leitura diária. E por último, antes da gente prosseguir aqui, pessoal, eu falei da leitura. Leitura é importante, principalmente para redação. Mas eu, quando estava me preparando para o meu concurso, todo dia fazia uma redação. Então, antes de dormir, fazia uma redação rápida. Pegava um tema varado, né? Às vezes eu tirava da minha cabeça e começava a escrever. Uma redação curta de 20 a 30 linhas. Mas tem que criar o hábito de escrita também. Não é só a leitura, né? Tem que ter a escrita também, tá? Poxa, mas tem que ter muito saco, né? Desculpa o linguagem, tem que ter muito saco para poder todo dia estar fazendo uma redação. Pois é, mas se você se propôs a fazer o concurso, tem que agir em função disso. Vamos seguir. Emprego do X e do CH, certo? Emprego do X e do CH. Então a gente sempre usará X depois de ditongo, tá? Então caixa, que mais? Ameixa, gueixa, tá? Deixar, queixa, certo? Essas palavras elas têm ditongo. Então se a gente for pegar essas palavrinhas e vamos fazer a divisão delas agora, tá? Divisão silábica agora. Olha só, vamos pegar uma palavra qualquer aqui, paixão. Uma palavra popular. Vamos dividir. Paixão. Então, paixão, uma palavra de sílabas. Uma palavra de sílaba, certo? Aqui, ó, na primeira sílaba tem o A e o I. Tem um ditongo, né? Um encontro vocálico, né? E nesse encontro vocálico ele fica numa sílabazinha só. Então, paixão. Note que na outra sílaba eu vou ter que usar a letrinha X por causa desse ditongo aqui que está na minha primeira sílaba. A mesma coisa, ó, sei, show. Letrinha E e I, letrinha E e a letrinha I na primeira sílaba e o X tem que estar na segunda sílaba. Rouxinol, rouxinol, divisão silábica. Então, a letrinha O e a letrinha U, na outra sílaba tem que estar a letrinha X. Tá? Desleixado, desleixado. O E e o I, na mesma sílaba. Portanto, na outra sílaba, a letrinha que eu vou usar é a letrinha X. Agora, um último exemplo, se a gente seguir, tá? Deixar, né? Deixar. Então, E e o I na mesma sílaba. Na outra, tem que usar a letrinha X. Existem exceções. Toda regra, você vai encontrar uma exceção. Então, para toda exceção, tá? Tem uma regra, para toda regra tem uma exceção. Como é que funciona? Caucho. Caucho, se você dividir, né? Caucho. Você nota que caucho tem o A e o U na mesma sílaba. Então, na outra sílaba deveria ser o X, mas não é, o CH. Tudo bem? Porque a palavra na origem dela recebeu o CH. Então, caucho e seus derivados vão ter que receber o CH, recauchutar, recauchutagem, tá bom? Essas palavras têm que receber o CH. Tranquilo? Não é difícil. Vamos seguir. Quando a palavra começar com a expressão EN, com o prefixo EN, por exemplo, enxugar, enxame, enxoval, enxurrada, enxaqueca, enxergar, enxotar, enxofre. Pessoal, o que você está observando aqui? Que todas as palavras começam com E e o N. Logo depois, vou colocar o X. Tá vendo? Deixa até grifado aqui, ó. EN, 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 X do lado, certo? E, novamente, toda exceção é possível que haja uma regra. Então, e toda regra é possível que haja uma exceção. Então, olha só. Se a palavra primitiva tiver o CH, nós vamos respeitar o CH, certo?
Por exemplo, encher. Encher vem da palavra cheio. E a palavra cheio, meus amigos, essa palavra cheio tem CH. Portanto, por mais que comece com a letrinha EN, o encher, né, a gente vai ter que colocar o CH, não é X. Tudo bem? Enxaqueca, né? Pois bem, enxaqueca começa com E e N, logo depois o X. Esse tipo de coisa não acontece com encher. Por quê? Porque a palavrinha original dela, né, a palavra primitiva, tem o CH. Vamos respeitar o CH. Charco. Se eu falar assim, encharcar, vou respeitar o CH, tá? Então, no geral, depois de EN, se a palavrinha começar com N, é X, mas tem o caso das palavras primitivas. Se as palavras primitivas exigirem o CH, então, senhores, as suas palavras derivadas também terão CH. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos seguir, ó. Quando a palavra começa com me, quando a palavra começa com me, a letrinha que tem que vir depois é o X. Mexer, mexerica, mexicano, mexilhão, tá? Mais uma exceção, mecha, mecha. Então mecha, que mecha que você está falando? Mecha. Mecha é um conjunto de fios, tá? Pode ser fio de cabelo, uma mecha de cabelo, tá bom? Uma mecha de cabelo, uma mecha de cordas, também pode ser, a gente pode usar nesse sentido, apesar da gente não usar muito, né? A gente usa geralmente um feixe de cordas, mas a palavrinha mecha também pode ser usada para cordas, tá bom? Não só para fio de cabelo. Então mecha, mecha é com CH. Começa com me, mas a gente usa o CH, beleza? Vamos lá, em palavras de origem indígena, africana e nas palavras inglesas que trouxemos para o português. Então, eu peguei alguns exemplos aqui, ó. Indígena, abacaxi, xará, chororó. São palavras de origem indígena, para quem não sabe, tá? Abacaxi, xará, chororó. Palavras de origem indígena. Africanas, orixá, xepa, axé, certo? São palavras de origem, né, africana. Então, X, certo? E algumas palavras que nós trouxemos do inglês, pessoal, que a gente usa e a gente nem percebe. Então, xerife. Lembra daquele negócio do Velho Oeste, o xerife, aqueles filmes nos Estados Unidos? Pois é, xerife com X, tá? Quando a gente vai escrever na língua portuguesa, é com X. A mesma coisa, shampoo. Então a palavrinha em inglês, shampoo, tá? Se escreve assim, exatamente assim. Só que no português, pessoal, a gente tem que, né, escrever da maneira correta, que é XAMPU, shampoo. Certo? Shampoo com dois O, SH, não sei o que. É nos Estados Unidos. Aqui a gente tem que falar shampoo. Lógico que não, né? Isso nem em comercial de TV, shampoo aparece com X. Tá certo? Mas o jeito certo de escrever a palavrinha shampoo é com X e com U no final. Porque ela é uma palavra que nasceu na língua inglesa e a gente trouxe para o português. Certo? E o CH, pessoal? A gente só falou do X até agora. Olha só, não existem regras definidas para o dígrafo CH, tá certo? Vamos prestar atenção apenas em uma coisa. Aquelas situações de exceção que eu já falei, né, que usam CH. Então, senhores, o dígrafo, né, o dígrafo, o que é dígrafo? São duas palavrinhas fazendo o som de uma, se unindo para formar um som só, tá? Isso é lá na aula de estrutura e formação de palavras. Mas basicamente, você percebeu que eu saí falando um monte de regrinha para o X. Então, por exemplo, palavras de origem indígena africana, né? Se começava com me, tinha que receber o X, tá? Quando começava com en, tinha que receber X também. Beleza, isso aí não é difícil. Agora aquela situação. E nessas regras, em todas essas regras, eu passei algumas exceções. São exceções que você tem que gravar para o uso do CH, tá bom? Porque as regras que a gente amarra para o uso do X e para o uso do CH são essas, tá? E existem palavras que na sua origem recebem X, e existem palavras que na sua origem recebem o CH, tá? Então, que nem encher, né? Encher começa com em, só que a gente usa CH, porque a palavra primitiva, a palavra de origem dela é com CH, tá certo? Foi amarrado que é com CH, é com CH, negão. Não tem o que fazer, não tem como aplicar a regra ali. Então, senhores, volto ao sistema de leitura diária, tá? Não vou nem ficar falando muito sobre isso, que eu já falei muito. Então, luxúria, bexiga, né? Bruxa, tudo com X. Então, brecha, né? Cochichar, tudo com CH, beleza? Tranquilo? Vamos lá.
Pois bem, e agora eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Cuidado com as palavrinhas chamadas homófonas. O que são palavras homófonas? São palavras que têm o mesmo som, né? Se pronunciam de forma muito semelhante, tá? Mas se escrevem de forma diferente. Então, brocha com CH, que é um parafuso pequenininho, né? Brocha, né? É diferente de brocha com X, que é um pincel que a gente usa, né? Principalmente quem trabalha com pedreiro, construindo, levantando muro, usa muito esse pincel. Então, brocha com X é o pincel, brocha com CH é o parafuso pequenininho, tá? Outro exemplo de palavras homófonas, né? Cheque, né? De checkmate. O jogo xadrez é diferente do cheque que a gente tira no banco para fazer um pagamento, né? Com CH, tá? Então note que a palavra ela tem o mesmo som, mas se escreve de maneira diferente, beleza? Outro exemplo, taxa com CH é taxinha, né? Aquele negócio que o pessoal usa para colocar papel nos murais, né? Taxinha mesmo, aquele pregozinho. E taxa, né? Taxa financeira, né? Taxa de banco, taxa sobre os produtos, tá certo? Então tem palavras, né? Que elas constituem mesmo som e diferente escrita, diferentes significados inclusive, certo? Cuidado com essas palavras, tá bom? E agora a gente vai ver o uso do são com S, são com C cedilha e são com dois S, tá? Então vamos lá, pegar primeiro o são com dois S no final das palavras. Basicamente, do que se constitui a regra? A regra, pessoal, é muito simples. Se eu quiser pegar um verbo e transformar ele num substantivo, tudo bem? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse verbo e vou olhar. Se esse verbo tiver a estrutura sede, C-E-D, se esse verbo tiver a estrutura grede, G-R-E-D, se esse verbo tiver a estrutura prim, P-R-I-M, dentro do meu verbo, o substantivo que ele vai dar origem vai receber dois S's, a, o, tio. Então, por exemplo, suceder dá origem à palavra sucessão. E sucessão só vai ter dois S's no final. Por quê? Porque o meu verbo suceder tem a palavrinha sede, bem no meio, entenderam? Então, ceder, né, vai gerar sessão, tá bom? Sessão com C, que é diferente da sessão com S, certo? Não confunda. Vamos lá, agredir vai gerar agressão por causa do grade no final. Tá? Regredir vai criar a palavrinha regressão, certo? Sempre com dois S no final, por causa do grade. Comprimir, compressão, por causa do prim. Exprimir, expressão, por causa do prim também. Tá? Achou C de grade prim? Então, dois S no final. Tá bom? C de grade prim. Fácil? Beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Pois bem, se o verbo tiver agora, no meio dele, a palavrinha ND, né, o termo ND, nós vamos usar a terminação com apenas um S. Por exemplo, pretender. Olha, tem o N e o D, tá vendo? Então, pretensão, com um S só. Ascender, ascender, ascensão, tá vendo? Com ND, gerou SAO, um S só. Repreender, repreensão. Suspender, suspensão. Compreender, compreensão. Expandir, expansão, tá? Então tem o ND ali na estrutura do radical, você vai ter SA, ótimo, apenas um S, beleza? Vamos lá. Agora, olha essa regrinha aqui, pessoal. Se o verbo se forma a partir da palavrinha ter, a terminação que usaremos é C cedilha a o tio. Então, olha só, deter, conter, abster, manter, reter, todas elas têm a expressão ter no final, certo? Por quê? Porque foram construídas em cima do verbo ter, certo? Então, eu peguei a palavrinha ter, o verbo ter, né? De ter as coisas, né? O verbo ter, e fui colocando coisas nele. Então, por exemplo, deter, coloquei o D e o E, aí virou deter. Peguei a palavrinha ter, coloquei o C, o O e o N, aí virou conter. Peguei a palavrinha ter, coloquei o ABS, aí virou abster. Então, essas palavras que são derivadas do verbo ter, elas vão gerar substantivos com a estrutura C cedilha a o tio. Certo? O uso do mal com L
e o uso do mal com U. Qual que é o grande conselho que eu deixo, tá? Para que vocês não confundam nunca mais isso aí. Trocar os termos. Então, por exemplo, mal com U eu posso trocar pela palavrinha bom. Mal com L eu posso trocar pela palavrinha bem. Vamos fazer o teste? Vamos lá. Estou passando mal. Acho que foi a feijoada. Senhores, mal eu posso trocar por qual expressão? Bom ou bem? Posso trocar pela palavrinha bem. Estou passando bem, certo? Se eu consigo trocar pela palavrinha bem, logo o mal que eu tenho que usar aqui é o mal com L. Tá vendo? Olha só, o tempo hoje está... É mal com L ou mal com U? É só ver. Dá para trocar por quem? Olha. Então, o tempo hoje está bem? Não, o tempo hoje está bom. Amanheceu, está um dia lindo. Então, senhores, se é bom, eu posso trocar pela palavrinha mal, com U. O tempo hoje está mal, tá certo? Quem bate a porta? É o lobo mal? Mal com L ou mal com U? É o lobo bem? Não. Então, mal com L morreu. É o lobo mal? É o lobo bom? Tá vendo? Faz sentido. Então, senhores, se eu posso trocar o meu mal pela palavrinha bom com O, né? B-O-M, então o lobo mal é mal com U. Ele agiu? Ele agiu bom ou ele agiu bem? Ele agiu bem quando se demitiu do emprego. Se agiu bem, certo? Então, se eu posso trocar por bem, qual que é a palavrinha que eu vou usar aqui? Mal com L. Tá vendo? É só fazer a troca, pessoal. É só fazer a troca que tá tudo certo. Vamos lá, agora o uso do porquê. E aí eu preciso que vocês estejam bem atentos, porque tem muita gente que quer isso aqui, certo? Por quê? Existe, né, 4 situações do porquê. O porquê separado, tá? Existe o porquê separado, mas com acento circunflexo no final. Existe o porquê todo mundo junto. E existe o porquê todo mundo junto com acento circunflexo no final. Como é que funciona isso aí? Quando é que eu vou usar cada um deles? Vamos lá, eu vou bater cada um deles, tá? E se eu fosse você, eu ficava atento a isso aqui, porque esse aqui não raramente é cobrado em concursos aí, certo? Principalmente os concursos militares, adoro esse aqui. Por quê? Por que separado? Certo? Quando tiver subtendido na palavrinha motivo, palavrinha razão, você vai usar o porquê separado. Por exemplo, por que você faltou ontem? Isso aqui, se eu quiser, eu consigo encaixar a palavrinha motivo razão. Quer ver? Ó? Por que razão você faltou ontem? Beleza. Se você consegue colocar a palavrinha razão, motivo, por que separado? Olha só, outro exemplo aqui, ó. Vou explicar por que não voltei lá. Vou lhe explicar por que razão não voltei lá. Vocês estão vendo? Consigo colocar a palavrinha razão. Vou lhe explicar por que motivo não voltei lá. Por que separado? Saiba por que o seu dinheiro está... Melhor, saiba por que seu dinheiro desvalorizou tanto. Então, senhores, consigo colocar a palavrinha razão aqui. Quer ver? Ó? Saiba por que razão seu dinheiro desvalorizou tanto. Se eu conseguir colocar motivo, razão, né? Essas duas palavrinhas no contexto, então, senhores, por que separado? Beleza? Vamos seguir. Quando você puder trocar pelo qual, pela qual, né? Pelos quais e assim por diante. Quando você puder fazer essa troca, o porquê ele é separado. Peguei até alguns exemplos aqui para a gente bater. Ó. O motivo por que estudo é nobre. O motivo pelo qual estudo é nobre. Se você consegue trocar pela palavrinha pelo qual, você vai usar a expressão porquê separado. A vitória por que lutamos está próxima. Então, a vitória pela qual lutamos está próxima. Porquê separado. Os lugares por que passamos eram encantadores. Os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Tá vendo? Porquê separado. São humilhantes as situações por que temos passado. Então, são humilhantes as situações pelas quais temos passado. Uso porquê separado, certo? Tranquilo. E existe a situação do porquê separado com o acento, tá? E a gente só usa ele no final de frase. Por exemplo, por que você faltou ontem? Agora vamos pegar esse porquê e vamos jogar lá no final, né? A gente sabe que esse porquê aqui da primeira oração, da minha oração interrogativa, a gente sabe que esse primeiro porquê aqui, ele é separado, certo? E sem acento nenhum. Eu posso até colocar a palavrinha razão aqui, ó. Por que razão você faltou ontem? Por que motivo você faltou ontem? Beleza. Agora, se eu pegar esse porquê e jogar lá no final, ele vai ter que receber o acento. Você faltou ontem por quê? Tá no final,
acento circunflexo. Tranquilo? Ninguém sabe como ele veio nem por quê. Olha aí. Eles nos traíram, mas jamais saberemos por quê. Olha aí. Acento no final. Tranquilo? Vamos seguir agora o porquê junto. Vamos, né, usar o porquê junto, todo mundo junto, quando for possível trocar por como e pois. Olha só, vamos lá. Então, ó, faltei à reunião porque precisei viajar às pressas. Faltei à reunião pois precisei viajar às pressas. Se eu conseguir trocar pela palavrinha pois, porque todo mundo junto. Dirija com cuidado, porque a estrada é perigosa. Dirija com cuidado, pois a estrada é perigosa. Beleza, vou usar o porquê todo mundo junto, né? Todas as palavrinhas juntas. Porque corria pouco, não podia competir nas Olimpíadas. Agora eu posso trocar pela palavrinha como. Como corria pouco, não podia competir nas Olimpíadas. Tá certo? Então, se eu posso trocar por pois, ou se eu posso trocar por como, então, senhores, o porquê é todo mundo junto, porquê junto, certo? Beleza? As duas palavrinhas por e que juntos, certo? Beleza? Vamos seguir. Agora o porquê todo mundo junto, né? Porquê junto, com acento circunflexo no final. E aí a gente vai usar quando a gente puder trocar pela palavra motivo, razão. Nessa hora alguém bateu a cabeça aí, ué, isso não era outra regra do porquê separado? Calma, vamos comparar. Por que você faltou ontem? Por que você faltou ontem? Eu consigo colocar a palavrinha razão, motivo. Eu já mostrei, né? Por que razão você faltou ontem? Tranquilo. Agora veja bem. Nesse caso, eu acrescentei a palavrinha razão. E eu não tirei a palavrinha porque, ela continua aqui. Quando a gente pode literalmente tirar o porquê e colocar a razão, o motivo, aí sim, é porque todo mundo junto com acento circunflexo. Certo? Então olha só, ninguém sabia o porquê da demissão. Ninguém sabia o porquê, ninguém sabia a razão, ninguém sabia o motivo. Note que aqui, ó, na primeira regrinha, a gente colocava a razão, mas não tirava a palavrinha porquê. Aqui não. Aqui eu consigo literalmente tirar a palavrinha porquê e substituir por razão, né? Todo mundo vai entender. Se a gente chegasse aqui, ó, no nosso primeiro exemplo, ó, por que você faltou ontem? Vamos tirar o porquê. Deixar só a palavrinha razão. Razão, você faltou ontem. Se eu chegasse para você, você chegou atrasado lá no seu escritório, na sua aula, aí eu chegasse para você, ô fulano, razão, você faltou ontem. Aí você, razão, você faltou ontem? Tá faltando alguma palavra aí, ô chefe. Por que razão você faltou ontem? Ah, agora faz sentido, certo? Aqui não, aqui eu posso literalmente sumir com porquê, ó. Ninguém sabia o porquê, ninguém sabia o motivo da demissão, certo? Eles nos traíram. Ninguém sabe o porquê, ninguém sabe o motivo. E aí eu já alerto logo, cuidado com isso, tá bom? Porque você tá vendo que esse porquê aqui, ó, ele é todo mundo junto. E a gente já bateu esse exemplo, e esse exemplo a gente citou com outro porquê, olha só. Eles nos traíram, ninguém sabe por quê. Ô Bruno, qual que é a diferença desse porquê que está aqui embaixo para esse porquê que está aqui em cima? Por que que um é separado e o outro não? Tá certo? A gente está vendo que os dois vão receber o acento, mas beleza, por que que um é separado e o outro não? Rapaziada, a resposta é muito simples, tá bom? Olha só esse aqui de cima. Antes da palavrinha porquê, o que é que eu tenho aqui atrás? A letrinha O, o artigo definido O. Então, quando você tiver artigo ou pronome, tá certo? Artigo ou pronome, certo? Você vai colocar, mesmo que esteja no final, o porquê com acento circunflexo. Aqui em cima também, ó, ninguém sabia o porquê. Tá vendo? Ó, ninguém sabia o porquê. Tem a letrinha O. Olha, tem a letrinha O aqui atrás. Olha aqui embaixo no último exemplo, ó. Quero saber os porquês do problema. Tem um artigo aqui atrás, ó. Tá? Note que nesse exemplo aqui que está em azul, ó, eles nos traíram, ninguém sabe por quê. Não tem o O atrás, não tem pronome, não tem nada. Tá? Tem o verbo saber. Então o que que acontece? Se você tiver no final da frase, tá? E não tiver a letrinha O, não tiver nenhum pronome, aí você já sabe que é porque separado, né? Com acento, que nem a gente aprendeu. Agora, se tiver a letrinha O, se tiver algum pronome, então, senhores, saibam que é porque
junto, né, com o acento. O porquê, todo mundo junto ali, a palavrinha porquê e a palavrinha que, junta as duas, né, todo mundo junto e coloca o acento no final. Entenderam? Tranquilo, né? É uma questão que você tem que ter prática. Então, senta aí, aproveita que você já deve estar sentado com um livro na mão e vai criando vários exemplos para te ajudar. Criando exemplos em cima disso que eu acabei de falar. Beleza? Tranquilo? Brasil acima de tudo.